Fala galera, Eduardo aqui na área e hoje eu quero falar para você sobre um assunto bem polêmico e não só mamilos. É... Mamilos polêmicos, essa é antiga. Mas eu quero falar com você sobre um outro assunto que também gera bastante polêmica, principalmente no meio automobilístico, ou como alguns falam, dos antigomobilistas, que é sobre a placa preta. Vocês vão ver vários vídeos aí na internet sobre placa preta, mas o que eu quero conversar hoje, ele está mais alinhado com algumas polêmicas que geram isso, né? E a placa preta que não é mais preta, né? A gente tem a placa de coleção do Mercosul, veio e mudou isso, mas assim, a placa ela não mudou a funcionalidade nada, ela é a mesma placa, a lei é igual, o que muda é claro, a característica da placa é diferente, você não percebe ela tão facilmente quanto a placa preta, né? E ela tem algumas coisas envolvidas. Eu não vou aqui me ater tanto assim aos critérios da placa preta, etc, porque como eu falei, deve ter N vídeos na internet aí mostrando, só recapitulando a legislação que autoriza a utilização da placa preta ou placa de coleção, ela vem do Código Brasileiro de Trânsito de 1998, então a resolução 56 de 21 de maio de 1998, que estabelece que um veículo de coleção tem que seguir alguns critérios, né? Então, primeiramente ter 30 anos ou mais, né? Conservar suas características de originalidade. Também você precisa, de certa forma, fazer com que esse carro participe de uma coleção, então pode ser sua coleção ou a coleção de um clube necessariamente, e ele tem que apresentar o certificado de originalidade, que é reconhecido pelo Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. E esse certificado ele normalmente é emitido pelos clubes que fazem a vistoria e são filiados à Federação Brasileira de Veículos Antigos e ao próprio Denatran. Acontece que aí já tem algumas polêmicas nesse primeiro ponto, né? Porque tem gente que, o brasileiro, obviamente, não gosta de pagar imposto, não gosta de pagar taxas, e ele tenta arranjar alguma forma de burlar isso. O que normalmente se faz? Pegar um exemplo de um clube. Você tem o seu carro, você paga uma anuidade para o clube e, obviamente, paga a vistoria também, né, desse clube. Então, você paga R$ 300 numa vistoria para cada carro que você for submeter à avaliação do clube e mais uma anuidade, sei lá, de R$ 400 por ano, né? E aí você tem direito a rodar com este carro normalmente. E o que acontece é que alguns clubes não cobram anuidade, mas cobram aí uma taxa mais alta para emitir o certificado. Então você não tem anuidade, mas você vai lá e cobra R$ 1.400 ou R$ 1.500 numa mandada só para você liberar o certificado de originalidade, fazer vistorias, etc. Alguns clubes, e aí tem uma polêmica, são clubes que não são necessariamente fisicamente constituídos, às vezes tem alguns clubes são até meio que virtuais, e a gente vê muito caso de clube que terceiriza a vistoria para outras empresas que também são certificadas, obviamente, são certificados por esse clube e vão fazer a vistoria pessoalmente, mas o clube em si nem tem contato com seus filiados. Isso acontece, é meio curioso, mas acontece. Então você paga para uma empresa, pode ser uma empresa que filiada ao Denatran, uma oficina mecânica, uma restauradora, etc. E essa empresa paga uma taxa para esse clube para fazer isso. Então você terceiriza e você não tem anuidade, mas você paga um valor maior porque tem uma outra pessoa lá na ponta também fazendo isso. Já aí já tem alguma coisa, né, que facilita algumas coisas acontecerem, porque aí o clube vai acabar fazendo tudo por fotos, ou seja, ele confia na visão do vistoriador terceiro para dizer que está tudo ok e manda para lá. Acontece que tem muitas outras coisas que acontecem por aí também, né? A gente vê casos, e aí também tem outra polêmica, casos de carros que são rebaixados lá com roda aro 20 e que tem placa preta, ou placa de coleção. E aí você chega pro cara e fala, esse teu carro aí tá, não tá dentro da lei, não tá correto. Aí, não sei o quê. Aí você acaba sendo, né, eles chamam você de invejoso, porque o carro é do cara, ele faz o que ele quiser e tal. Enfim, é aquela desculpinha esfarrapada para burlar a lei. O que não faz muito sentido, porque a ideia do carro de coleção, da placa de coleção, placa preta ou placa com letra cinza agora, é preservar os traços culturais automobilísticos daquela região, daquele país, né? Então, através disso, por isso que ela foca na originalidade. Se você não quer um carro original, você quer mexer o seu carro, beleza, o carro é teu dinheiro é teu, mas então para que precisa da placa preta? Não precisa da placa preta, não usa placa preta, né? É que tem gente que parece que a placa preta virou um sinônimo de status, ou placa de coleção, né? Virou sinônimo de status, e o cara quer dizer, não, meu carro tá ali e tal, mas o carro é todo mexido, não faz sentido estar usando aquela placa. E como os clubes não têm uma estrutura que permita fazer uma fiscalização correta, acaba acontecendo todo tipo de aberração que a gente vê por aí. Há um tempo atrás alguém postou aí um vídeo de um Corolla 2000 e poucos, 2006 ali
com placa de coleção, a placa preta. Cara, certamente foi o que aconteceu. Algum despachante por aí em alguma cidade consegue burlar o sistema e a partir de uma taxinha que você paga ali diretamente para esse cara, ele vai lá e consegue documentar o seu carro como placa de coleção. Porém, normalmente, nesse caso, como não está afiliado a clube nenhum, você não tem o certificado de originalidade. Então é bom ficar de olho também. Se você for comprar um veículo de coleção, veja se ele tem certificado de originalidade, porque se ele não tiver, pode ser um indício de que esse carro não seguiu os trâmites corretos ou os trâmites específicos na lei para fazer isso. Acontece que a lei e os próprios clubes, eles permitem nos manuais de avaliação, na maioria deles, eu já li alguns, permitem que existam sim algumas modificações no carro, desde que modificações usando acessórios de época. Por exemplo, você quer um Fusca ou um Brasília que na época saiu uma roda que era acessório, que não era a roda de fábrica, mas que era um opcional de época ou algo que era específico de acessórios na época desenvolvido por outra empresa. E se você tem como provar isso através de alguma propaganda, uma revista, um jornal que mostre que essa roda foi feita para aquele carro naquele ano, naquela época, alguns clubes aceitam isso. E tá ok, porque, cara, modificação de carro sempre teve ao longo da história. Desde que o carro existe, alguém modifica um carro. Então não está errado você fazer modificação. O que está errado, de repente, é você fazer modificações que extrapolem o bom senso do que pode ser feito. A gente sabe que tem alguns itens na vistoria que são itens excludentes, ou seja, que não são de perda de pontos, que você simplesmente elimina o carro. Roda errada, cor errada, motor errado, interior errado, bancos errados. Errados desde que completamente fora do padrão, porque, por exemplo, bancos, acessórios que eram considerados de época, ou acessórios ou mesmo opcionais de época, são aceitos por alguns clubes e está tudo ok. O que acontece? Qual é o problema também da nossa legislação hoje? A legislação brasileira ela é diferente de outros lugares, porque carro clássico e veículo emplacado como carro clássico existe em outros lugares, Estados Unidos, na Europa, né? Existem outros lugares onde a gente tem uma legislação específica para esse tipo de carro. Aqui no Brasil, a nossa legislação ela só tem um tipo de carro clássico, que é o carro placa preta, que tem esses critérios que eu já falei. E ele, inclusive, ele pode rodar normalmente como qualquer outro carro. O que muda na placa preta? Você deixa de ter obrigatoriedade de alguns itens de segurança que não eram disponíveis na época, mas que são obrigatórios nos carros de hoje. Por exemplo, cinto de segurança de 3 pontos, retrovisor dos dois lados, né, direito e esquerdo. Na época que algum desses carros foram feitos, não existiam essas opções. A placa preta garante que você pode rodar com esse carro com retrovisor só do lado do motorista ou sem cinto de 3 pontos, por exemplo, porque na época não existia. Né? Então, outra coisa que muda também é que no documento, lá o tipo de carro, em vez de particular, lá vai estar escrito COL, de coleção, né? C-O-L. Então, você tem isso também na documentação. E, claro, o certificado de originalidade. Fica uma cópia para você, outra cópia para o Detran, quando você faz a troca da placa. Então, acontece isso. O Brasil ele só tem esse tipo de lei. Lá fora, a coisa é um pouco diferente. Isso é uma crítica ao modelo atual aqui do Brasil. Tá? Se a gente tivesse uma forma um pouco diferente, talvez a gente conseguisse evitar tantos problemas. Então eu tentei pegar alguns casos aqui que são similares, né, que podem, né, mais ou menos dizer como é um padrão lá fora. Mas, de novo, cada país pode ter algumas particularidades, então o que eu estou falando não necessariamente vale para todos os lugares. Mas vamos pegar um exemplo. Tá? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na maioria dos lugares, dos países ou dos estados, existem duas classificações. Existe o carro clássico, né, o vintage ou clássico, depende da nomenclatura, e o carro de coleção barra histórico. Então esses dois carros eles têm tratamento diferente em relação à lei, porém eles têm critérios específicos. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, de novo, os Estados Unidos ele tem uma particularidade, porque cada estado lá tem uma lei diferente. As placas são diferentes, vocês podem ver que cada estado tem uma placa diferente, e tem alguns estados que exigem placa na frente e atrás, outros que só exigem placa atrás. Acho que, se não me engano, 31 dos 50 estados americanos exigem placas na frente e atrás. Um desses exemplos que eu quero trazer aqui para vocês é o estado do Texas. Né? No estado do Texas, ele tem uma particularidade e ele tem aquela placa, que é uma placa branca com letras e números, 3 letras e 4 números, é um pouco similar à nossa aqui, né? A nossa placa antiga. Ela também está mudando de vez em quando, então a cada X anos muda um pouco a cor da placa. A placa atual é branca com letras, caracteres pretos, sendo 3 letras
4 números, mais ou menos como era a nossa aqui. Só que aí para veículo, eles classificam os veículos de uma outra forma, isso seriam os veículos regulares. Os veículos ditos clássicos são aqueles que normalmente têm mais de 20, 25 anos, aí de novo, cada estado lá vai botar um critério, alguns botam 20, outros 25, outros 30, mas no geral, veículos com mais de 25 anos, né? Que tenham lá alguns itens originais, tal, motor, coisa do tipo, não precisa ser tão rigorosamente original. E esses veículos, eles têm uma placa um pouquinho diferente, a placa que é chamada de veículos clássicos lá no Texas, né? Ela é um pouquinho diferente, ela é branca também, ela tem uma combinação de letras e números, e ela tem escrito assim Classic Auto ou Classic Truck, se for uma picape ou um caminhão, né? Ela tem uma diferenciação. O que ela tem de mais? Ela é uma placa normal, ela classifica o carro como clássico, mas o carro roda normalmente. Ele pode rodar, pode usar sendo utilizado no dia a dia, né? Você pode trabalhar com ele, tudo ok. Alguns estados permitem que você pague menos taxas, outros não, o carro só é classificado como clássico, mas paga a taxa igual. E lá no Texas tem também o veículo chamado, que eles consideram veículo, que eles chamam de veículo histórico, que aí a placa é um pouco diferente ainda disso, ela tem 3 letras e é uma combinação de letras vermelhas, normalmente caracteres vermelhos, então normalmente é 3 letras e depois uma letra e um número, né, e está escrito normalmente no meio do carro ali, no meio da placa está escrito Antique Vehicle, se eu não me engano é essa a nomenclatura exata. E aí o que acontece? É uma placa um pouco diferente. Só que o veículo antigo, histórico, lá, ele tem algumas restrições. Obviamente ele não paga taxas, né? Não paga licenciamento, só que ele não pode rodar no dia a dia. Ele é um veículo que ele é considerado de coleção e ele só pode rodar ou em eventos oficiais de algum clube durante as exposições. Então, se você está andando, você não pode usar ele no dia a dia. Então, eles classificam diferente. Eles pegam um carro e classificam entre o clássico e o histórico. Né? Então, veículo histórico é aquele, aí sim você precisa ser totalmente original e você não roda com ele normalmente, a não ser em eventos oficiais dos clubes ou eventos oficiais de carros clássicos. Na Europa funciona um pouco parecido com isso. Né? Eu gosto de pegar, porque eu gosto muito de Volkswagen, vocês podem ver aqui pela minha decoração, né? Eu gosto muito de carros alemães, Porsche, Volkswagen. Então eu conheço um pouco mais da Alemanha. Como é que funciona na Alemanha? A Alemanha também tem uma diferenciação. Ela tem um formato de placas e classificação para carros normais, para carros clássicos e para carros chamados históricos. Também são diferentes. É parecido com os Estados Unidos. A diferença lá é que também tem algumas restrições. Por exemplo, a placa na Alemanha é aquela placa que é até parecida com o modelo Mercosul, aquela é a placa europeia, né? Só que quando você tem um veículo clássico, você tem no final da placa um caractere a mais que é um H, dizendo que aquele H é um H de veículo histórico ou de heritage, de herança, né? Um veículo que ele é histórico. E para os veículos que são realmente de coleção para coleção, com propósito de coleção, né? Esses caras eles têm uma placa diferenciada com letras vermelhas, que tem normalmente 3 caracteres, e depois os 2 primeiros números são 3 caracteres e 5 números, sendo que os 2 primeiros sempre são 07. 07 significa que são placas de coleção. Esses carros, eles seguem o mesmo critério que eu falei lá dos Estados Unidos. A diferença basicamente deles é a placa normal com o H no final, ela pode ser usada por um carro só, cada carro tem uma placa. Ela não tem restrição, né, quanto ao uso, você pode usar todo dia e paga os impostos, as taxas, as vistorias anuais normalmente. A placa com letras vermelhas e o 07, né, com o item 07 no número, ela pode ser usada em vários carros, ou seja, você pode ter uma placa e usar ela em vários carros, desde que no seu documento você diga quais são os carros que estão usando aquela placa. Você vai ter que ter isso lá. E você não pode usar ela e estacionar aquele carro, usar o carro no dia a dia, porque ele é um carro de coleção. E ela não, só que ela não paga imposto. Então aí você tem aquela coisa, se eu não quiser pagar imposto, mas eu não posso circular com o carro, a não ser em eventos, coisas do tipo. Então essas são as diferenças. Por que no Brasil, e acho que na Espanha é bem parecido, só que na Espanha não tem a placa com letra vermelha e o H é na frente. Né? Mas enfim, todos são carros clássicos também. Na Inglaterra, no Reino Unido, acho que tem a placa preta também, placa para coleção. Ela
tem especificações lá, mas você também pode circular com o carro, mas aí tem uma diferenciação em alguns lugares que você tem um badge ali, um selinho que você diz que o carro é histórico. Então eles diferenciam normalmente o carro histórico do carro clássico de coleção. No Brasil, a parte boa é que todos os carros com placa preta podem circular. Você pode rodar como um carro normal. O problema é que você aí tem aqueles carros antigos que não são totalmente originais, mas que são bem conservados, só que eles acabam às vezes usando placas pretas ou placas de coleção de uma forma irregular e gera toda essa polêmica, gera todo esse caos que a gente vê por aí. O que eu acho interessante, que eu gostaria de ver, por exemplo, nesses casos pô, podia ter uma placa diferenciada para veículos históricos, clássicos, com modificações, mas óbvio, modificações dentro dos critérios, né? Hoje já tem um pouco isso, mas se restringe a modificações com acessórios que eram muitas vezes das próprias montadoras. Então, se você quer botar uma roda num carro que era um acessório de época feito por uma empresa terceira, às vezes é um pouco mais complicado. Ah, eu quero rebaixar um pouco o carro. Claro que ele não é um carro original, mas um carro rebaixado, se ele está todo o resto original, ele não deixa de ser, às vezes, um veículo histórico. Como eu falei, sempre a humanidade, desde que existe o carro, a humanidade dá um jeito de personalizar o carro. Né? Óbvio que a gente não pode botar qualquer critério, né? Então eu não posso daqui a pouco mudar a carroceria do carro, furar teto onde não tinha, num carro que nunca teve teto furado, teto solar ou ragtop ou qualquer coisa do tipo. Tá errado? Mas ter alguns critérios a mais para que você evite, por exemplo, toda essa briga que dá entre os caras que pegam a placa preta só para fazer, só para aparecer, basicamente, para um efeito de status, mas que o carro não tem compromisso nenhum. E também tem a questão toda do jeitinho do brasileiro, né, que podia ser diferente se o cara deixar de ser esperto e tentar fazer alguma coisa dentro da lei. Por quê? Porque a nossa lei, por exemplo, eu vou falar um exemplo, eu tenho dois carros clássicos, um Fusca e um Brasília. O Fusca tem a placa preta, um Fusca 1500 tem a placa preta, e o Brasília ele tem a placa ele de coleção, só que a placa nova do Mercosul com as letras e borda cinza. Os dois carros têm o mesmo valor histórico, só que a placa, obviamente, a placa do Mercosul você tem que estar explicando para as pessoas o que é, porque de longe não dá para perceber muita diferença, mas eles têm a mesma coisa, o mesmo critério. São carros originais, são carros que estão ali para serem originais. Se eu quiser rebaixar um deles, botar algum acessório, algo diferenciado, o correto seria eu retirar a placa preta e usar a placa normal, ou a placa de coleção e retirar e usar a placa normal. Mas a maioria das pessoas não faz isso. E aí fica um carro totalmente descaracterizado. Para esse tipo de coisa, poderia ter um outro tipo de placa que permitisse isso, como tem lá fora. Você tem uma placa de veículo clássico, né? E que ele é um veículo clássico, tem mais de 30 anos e tal, e ele não necessariamente, ele precisa ser um original, mas não tão rigorosamente original, mas ele pode rodar normalmente. Você pode rebaixar um pouquinho, fazer algumas outras modificações, sem perder toda a essência do carro, obviamente. Né? Só que aí a diferença que eu gostaria é que os carros que fossem 100% originais, eles continuassem podendo rodar. Não diferente dos Estados Unidos e da Europa, onde o carro que é considerado de coleção ou histórico não pode rodar regularmente, precisa ter autorizações especiais ou só em participação de eventos. Aí essa parte eu já não acho legal. Então que bote o carro no museu. O carro é feito para rodar. Se você não vai rodar com o carro, não tem porquê você emplacar ele, né? Nem emplaca, então bota numa coleção e deixa lá. Então eu acho que se a nossa lei permitisse um pouco isso, na verdade é você poder ter o veículo modificado, clássico, mas sem o status de placa preta ou de placa de coleção, mas que tivesse algum status de carro clássico, de carro vintage, etc. Né? Porque muitos carros são muito legais, personalizados, até mais legais do que os originais. Eu gosto de carro personalizado também. Né? Embora eu prefira originais, eu não sou contra os modificados. Eu acho muito legal. Eu ainda quero fazer um German look para mim, um carro da Volkswagen ali, um estilo com acessórios de Porsche, etc. Mas obviamente eu não vou usar placa de coleção nesses carros. Né? Mas se tivesse, por exemplo, um outro tipo de placa, um outro tipo de denominação, facilitaria muito. Então isso seria o ideal, era você ter alguma diferenciação ou encontrar alguma forma na lei atual para que tivesse também uma diferenciação entre carros modificados e carros clássicos originais. Os dois são clássicos, mas um é modificado, outro é original. E tá tudo legal, gente, tá tudo bem. Não precisa ter briga, os dois podem conviver muito bem e ambos têm valor histórico. Repito,
A humanidade sempre modificou os carros, desde que eles existem. Ele não deixa de ter valor histórico porque foi modificado. Porém, ele tem que seguir alguns critérios de bom senso. Então, só para trazer então para vocês como funciona um pouco lá fora algumas coisas, obviamente eu não passei por muitos países nem por muitos estados, porque é muito diferente, cada lugar trata de uma forma, só para vocês terem uma ideia, que normalmente lá fora tem essas diferenciações entre veículo clássico e veículo histórico. E aqui também apelar para o bom senso das pessoas, né? Se você tem um carro que tem placa de coleção, mantenha ele original, ou no máximo com alguma personalização de época ali autorizada dentro dos critérios aceitos pelos clubes. Não faça modificações extremas, porque para isso não precisaria da placa preta. Se você está usando o carro com a placa preta ou placa de coleção do Mercosul, qualquer uma delas que seja, só para ter o status de dizer que seu carro tem aquilo ali, você já está fazendo errado, porque não é para isso que serve. O carro, ele é a placa de coleção, como eu falei, ela é para preservar a história, né, a história automobilística daquele país ou daquela região. E é para isso que ela tem que ser feita, para isso que ela tem que ser usada. Infelizmente, a nossa lei tem algumas falhas, mas mesmo que ela tenha falhas, a gente tem que seguir a lei que está aí. A gente pode não concordar com todos os pontos, mas a gente tem que seguir a lei. O correto é a gente seguir as leis. Então, que se busque uma mudança, que se faça campanhas para que os políticos, os órgãos públicos mudem os critérios, mas não faça errado, né? Não faça por sua conta as coisas erradas. Você, no mínimo, vai estar cometendo uma infração porque você não vai estar desrespeitando o que está estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito. Então tá, galera, era isso que eu tinha pra gente conversar hoje. Espero que a gente consiga falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar sobre outras coisas aqui nesse canal, vou falar sobre outros assuntos, falar um pouquinho dos carros também, mostrar alguns vídeos externos assim que for possível. E é isso aí, vamos lá, vamos seguir em frente e sempre fazendo as coisas corretas, ok? Valeu!